presidente estadunidense Donald Trump assinou uma ordem executiva retirando a autonomia de agências governamentais independentes. Vamos saber o que isso significa e por que é que a gente tem que estar preocupado. A nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora! Eu já vou lançar aqui de cara, Sofia. Tem uma ditadura nos Estados Unidos, Sofia? Eu diria que sim, Ana. Eu diria que está acontecendo. Está acontecendo. A gente está vendo ao vivo Estados Unidos virar uma ditadura, talvez eu até devesse dizer ditadura de novo, né? Porque o macartismo, ninguém me tira da cabeça que aquilo foi ditadura, que eles não admitem que era. Aham. Enfim, o que está acontecendo agora, Ana, é que o Donald Trump assinou uma ordem executiva, né, que é uma espécie de um decreto deles lá, retirando a autonomia de órgãos federais que são autônomos. Vamos direto aqui para a transmissão da Fox News, que mostrou o momento dessa assinatura. Vai estar em gringo, gente, mas a gente vai traduzindo. Lastly, we have another executive order that President Trump signed relating to independent agencies. This executive order would establish. Então ele fala, por último, nós temos outra ordem executiva relacionada com agências independentes. Establish important oversight functions in the Office of Management and Budget and its subsidiary office, OIRA, supervising independent agencies and many of their actions, and also reestablishes the longstanding norm that only the president or the attorney general can speak for the United States when stating an opinion as to what the law is. E daí ele fala que então todas as questões vão ser passadas para uma secretaria, uma subsecretaria específica lá, e que vai restabelecer a ordem na qual apenas o presidente e o Attorney General, né, que seria um outro cargo deles lá, podem falar em nome do executivo o que é, como interpretar as leis. A gente já vai explicar o que significa. Calma lá. Thank you very much, Will. That was the primary purpose of this conference. E daí o Trump agradece e diz, eu acho importante dizer isso, que essa era a função principal dessa conferência. Então, assim, tinha acontecido toda uma outra coisa antes, o Trump queria deixar claro. A razão pela qual a gente queria trazer todos vocês da imprensa aqui era para vocês saberem dessa ordem executiva. Vamos lá para a Infomoney, que eles explicam um pouquinho para a gente o que tudo isso significa. Então, Trump assina a ordem que dá à Casa Branca controle sobre agências independentes. Medida se deu para que o governo federal seja realmente responsável perante o povo americano, diz a ordem. Daí você vê ali que é da Reuters, né? A Infomoney reproduziu. Vamos pegar a partir daqui, porque o resto a gente já viu ali no vídeo. A ordem exige que os órgãos independentes apresentem as principais regulamentações ao Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca para análise. O escritório é dirigido por Russell Vought, um aliado de Trump. Ou seja, agora tudo dos órgãos independentes do governo federal dos Estados Unidos que for relativo à regulamentação vai ter que passar pelo veto aí, na prática, de um aliado do Trump. É isso que está dizendo. Vought escreverá padrões de desempenho e objetivos de gerenciamento para os chefes da agência independente e fornecerá atualizações para Trump sobre o cumprimento desses requisitos. Ou seja, o Vought manda em todos eles. É isso que está dizendo, padrões de desempenho, objetivos de gerenciamento, e depois ainda passa para o Trump as atualizações, se eles cumpriram ou não isso. O Vought manda em todas as agências independentes a partir de agora. Ou seja, elas não são mais independentes. Vought também analisará e ajustará o orçamento das agências. Ou seja, se esse cara quiser estrangular uma agência independente e dizer vocês não vão receber dinheiro nenhum, ele pode. E daí o que diz na ordem executiva, para que o governo federal seja realmente responsável perante o povo americano, os funcionários que exercem um vasto poder executivo devem ser supervisionados e controlados pelo presidente eleito pelo povo. Ana, o que significa tudo isso? O que são agências independentes? Agências independentes são agências como, por exemplo,
a EPA, que é a Agência de Regulação de Meio Ambiente, é o FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Isso são agências independentes. E existe uma razão pela qual elas são independentes. Porque, por exemplo, se o FDA vai aprovar ou não um determinado medicamento, se a EPA vai ou não aprovar um projeto que está pedindo um licenciamento ambiental, isso não deveria ser algo que está na mão de um político eleito. Não deveria ser algo que está na mão do político eleito. São questões mais técnicas. Eu não vou dizer que são 100% técnicas, porque não existe nada 100% técnico. Mas são questões que não devem estar na mão de um presidente que pode, por exemplo, ter ligação com empresas que têm interesse em passar determinadas regulamentações ou não, de pedir autorizações para essas agências ou não, de um presidente que recebeu doações de pessoas que têm interesses, que fazem parte de empresas que têm interesses nessas questões. Também, daí eu não vou falar sobre isso, sobre o caso dos Estados Unidos, porque eu realmente não sei, mas eu vou trazer aqui para a nossa realidade brasileira, para ajudar a gente a entender. Sabe o que agências aí, que não são chamadas de agências, mas a gente pode colocar aí, que tem um certo nível de autonomia com relação ao governo federal, apesar de fazer parte do Executivo Federal? As universidades federais aqui no Brasil. Você consegue entender por que você não gostaria que um Bolsonaro da vida tivesse ingerência sobre o que acontece ou não dentro de uma universidade? Ou se você é de direita, você consegue entender por que você não queria que um radical de esquerda, que não é o caso do Lula, diga-se passagem que está longe de ser radical, um radical de esquerda tivesse ingerência sobre o que é ensinado, pesquisado dentro das universidades? Existe uma razão pela qual essas agências possuem independência em relação ao governo federal, apesar de elas fazerem parte do Estado. É porque são projetos e muitas vezes elas estão lidando com questões de Estado e não de governo, com questões que têm que estar além do que é decidido por um governo ou por outro, que vai mudando a cada 4 anos. Tem que fazer um trabalho que vai para além dos projetos políticos de um ou de outro governo, de um projeto político mais amplo que esteja relacionado com o interesse do país como um todo e não do governo de ocasião. Então é muito problemático isso. Dito isso, demorou para o Trump fazer isso, sinceramente. Eu achei que ia ser mais rápido para o Trump fazer algo desse tipo. Por que eu digo isso? Gente, deem uma olhada num vídeo que a gente publicou mês passado aqui no Meteoro, Projeto 2025. Esse projeto aqui, ele fala sobre uma coisa que é chamada Unitary Executive Theory, que é uma teoria da ciência política estadunidense na qual eles discutem qual que é o poder que o líder do executivo, ou seja, o presidente, deve ter sobre o ramo executivo do governo do estado como um todo. E o projeto 2025, que apesar do Trump jurar que não tem nada a ver com ele está seguindo o projeto e colocou um monte de gente que trabalhou nesse projeto para trabalhar no governo dele, defende a versão mais extremista possível dessa teoria, que diz: o presidente manda em tudo, ponto. O que é isso que o Trump acabou de assinar? O que é essa ordem executiva? E não ele colocando em prática essa versão extremista da Unitary Executive Theory que está no projeto 2025. Enfim, Ana, é isso que eu tinha para trazer sobre esse assunto, e daí eu queria ouvir você um pouquinho sobre o que você acha da importância e da independência desses órgãos. E dá para trazer para a realidade brasileira também, né? Cara, é óbvio assim, que é fundamental que você tenha independência nesse tipo de agência. Se alguém pode estar pensando, assim, cogitando a hipótese de que não, mas é importante, porque é isso que ele tentou colocar no discurso, né? É importante que o presidente fiscalize, né, que tenha controle sobre o que está acontecendo ali, e daí eles geram, tudo faz parte do discurso, né? Gera uma desconfiança com relação a essas agências, com relação a essas, né, essas
instâncias, né, que são independentes do governo, então gera-se a impressão de que elas são ineficientes, de que elas são corruptas, de que elas são mal geridas, enfim, porque isso tudo justifica, né, para quem está olhando de fora, que o governo faça essa ingerência. Não, eu estou aqui para botar ordem nessa bagaça aqui, que é o que aqui o governo Bolsonaro tentou fazer com as universidades, né? Quando eles dizem, elas só plantam drogas, elas são balbúrdia e tudo mais, é uma forma de você descredibilizar, né, uma entidade que tem independência do governo, para que você possa exercer poder sobre ela. Por quê? Exercer poder sobre ela para que você possa, como a Sofia bem pôs, matar aquelas que você quer matar, e arrancar dinheiro daquelas que você quiser arrancar dinheiro, ou favorecimento político, ou aprovação de coisas que você deseja, enfim. E tem um motivo pelo qual, né, esse tipo de agência é independente, tanto lá quanto aqui, que é justamente garantir que as decisões sejam tomadas com proteção de influência política, né? Desculpa, eu não consigo não pensar no IBAMA. Uhum. É isso, entendeu? E aí, para usar um caso que está mais próximo da gente aí, a independência, né, de órgãos que tomam esse tipo de decisão estratégica, que tem um peso técnico muito grande, é fundamental para que o trabalho dela seja feito com isenção, né, sem a influência do político da vez. Agora, o que me espanta... Não me espanta, porque afinal de contas eu gravei esse vídeo do Projeto 2025, a hora que você falou, eu falei, putz, é verdade, estava faltando a gente indicar. Realmente, quem não viu esse vídeo sobre o Projeto 2025, veja, tá? Não é querendo fazer autopropaganda, mas é assustador, tá? E pesquise mais sobre o assunto, veja o que tem sobre isso, tem sites que acompanham os objetivos que estão sendo cumpridos, né? Então, dê uma boa olhada nisso, porque ajuda a entender muitas dessas ações do começo desse segundo governo Trump, que podem parecer para a gente muito aleatórias, muito caóticas. A hora que você olha no Projeto 2025, você consegue entender qual é a lógica e qual é a organização disso. E aí sim, a ficha cai e fica muito mais assustador, porque de fato o planejamento do Trump está todinho ali, e é um planejamento que leva a um governo autoritário. Ai, Sofia, assustador, assim, ver como a coisa está acontecendo lá. E não porque a gente acha assim, não, mas os Estados Unidos, vamos falar disso, uma democracia tão forte, né? Teve um gringo aí, foi hoje ou foi ontem, que estava levando uma tunda no Blue Sky por ter dito, esses países aí, eu não acredito que esses países, tipo a Coreia do Sul e o Brasil, estão conseguindo, né, interromper processos, né, de golpe, e os Estados Unidos não sei o quê. Levou uma tunda, né? Porque a democracia americana está permitindo que haja esse tipo de ação, né, autoritária, com um silêncio e uma moleza e uma complacência assustadoras. Eu sei que o pessoal no chat está falando aqui da oposição nos Estados Unidos, né? Que tem gente tentando, sim, mas sinceramente, tá pouco. A galera tá atordoada. Tá bem pouco, Ana. E a gente tem que pensar que os Estados Unidos, vamos lidar com os fatos. Eles têm uma democracia, não é sólida, eles têm uma democracia arcaica. Sabe? Todo o sistema político deles não saiu do século XIX. Sabe? Eles fizeram uma constituição no século XIX, fizeram um sistema eleitoral, né, no século XIX, e estão vivendo nisso até hoje. O resto do mundo evoluiu as suas democracias e já está com democracias modernas, e eles ainda estão vivendo com uma democracia do século XIX. É o que eu até comentei com a Ana nos bastidores. A gente aqui está rodando democracia no Windows 11 e eles ainda estão no MS-DOS.
Exatamente. Eu fico mais surpresa deles terem aguentado tanto tempo, sinceramente. Aguentaram porque é o peso do dinheiro, né, Sofia? Exato. Foi o que sustentou eles até agora. E também deles poderem definir o que é democracia, porque se os outros países que não fizessem parte do Norte Global fizessem metade das coisas que eles fizeram, estou olhando para você, Guantánamo, estou olhando para você, NSA, estou olhando, sabe? Estou olhando para você, macartismo. Já teriam sido chamados de ditadura faz muito tempo. Alguém já teria invadido para levar a democracia, né? Mas são eles que fazem isso, né? Então daí não tem, né? Exato. Quem diria? Quem diria que se a pessoa que define o que é ou o que não é democracia te colocaria numa posição de vantagem de não ser uma democracia? Ficamos por aqui, Ana. Ficamos. Nossa, só passando raiva hoje. Recadinho. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar o finalzinho para convidar você a conhecer o nosso novo episódio do Telescópio aqui no Meteoro, onde a gente olha as notícias do dia a dia com um pouquinho mais de calma, que o noticiário diário não nos permite. Nessa semana nós vamos falar sobre as IAs brasileiras. Vocês sabiam que a gente tem tecnologia brasileira de inteligência artificial? A gente tem pesquisa, a gente tem projetos, a gente tem financiamento. A gente tem uma porção de problemas para resolver também nessa área, mas o Brasil tem tudo para ser uma potência mundial na área de tecnologia e na área de inteligência artificial. O que é que falta? Quais são os problemas? A gente fala sobre isso nesse episódio. Quem é membro do nosso Clube do Fim, nosso clube de canais, já pode assistir esse vídeo em acesso antecipado. Fica aí a dica. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.